Auxílio Emergencial Retroativo, um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, prova que mais de 2 milhões de beneficiários que foram bloqueados não tiveram direito à reanálise. E o que está saindo na mídia é um outro lado que eles divulgaram sobre bloqueios que foram bem feitos. E nesse vídeo você vai entender por que muitas pessoas que perderam algumas parcelas do auxílio emergencial, mesmo tendo direito, não passaram por nova análise, não tiveram direito à contestação e o que essas pessoas podem fazer a partir de agora, tanto do ponto de vista do governo, do próprio sistema do governo, quanto de atividades individuais que você pode fazer para tentar reaver esse auxílio emergencial, que é um direito seu, e você foi bloqueado mesmo tendo direito. Preste muita atenção até o fim do vídeo, não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Vindo aqui para a nossa tela, como aconteceram esses bloqueios da CGU? Que é uma pauta que o Consulta Pública já fala desde a época desses bloqueios. Eu falei com a CGU, o Ministério da Cidadania, todo mundo, mas parece que às vezes a gente é uma voz solitária. Como que funcionava essa questão da CGU? A Controladoria Geral da União, ela basicamente controla contas da União. Ela identificava inconsistências nos cadastros, beleza? O que é uma inconsistência? Pode ser uma fraude, pode ser que faltou algum documento, faltou algum cruzamento de bancos de dados que não deu certo, e aí o governo apontava uma inconsistência, como se fosse um sinal de alerta, beleza? Só que quando dava esse sinal de alerta, automaticamente bloqueava o auxílio, não permitia contestação, não eram fatores claros, não saía para você o que você estava fora dos parâmetros do auxílio emergencial. Então esse alerta indicava que esses cadastros precisam de maior investigação. Até aí tudo bem. Só que essa investigação também não foi feita, ou seja, o seu cadastro estava inconsistente. Às vezes faltava algum detalhe ou até os sistemas do governo. Quando cruzava 1, 2, 3, 4, 5 bancos de dados, os dados não fechavam, porque algum banco de dados estava com problema. Isso ligava o sinal de alerta. Sinal de alerta ligou, sem saber se está correto ou não esse alerta, bloqueia a pessoa. E essa pessoa não passa por nova análise. Como que isso saiu na mídia? Apenas uma parte foi divulgada. Por quê? Desses bloqueios que a CGU fez, eles detectaram que milhões receberam irregular e devem devolver esse dinheiro. E isso já saiu na mídia. Pagamento irregular do auxílio emergencial de R$300 pode chegar a 808,9 milhões, aponta relatório da CGU. Ou seja, dessas pessoas que foram bloqueadas, uma fração eles conseguiram confirmar que o auxílio estava irregular. Pois bem, o grande problema disso que foi a Rede Brasileira de Renda Básica que detectou, e eu estou deixando um link da Paula Carvalho, que é da Rede Brasileira, coordenadora da Rede Brasileira de Renda Básica, em que ela explica tudo isso. O link está na descrição lá pro Instagram, vocês podem comentar lá se vocês tiverem algum problema desse tipo no auxílio emergencial, que com certeza ela vai ajudar. Mais de 2 milhões não foram analisados. Foram bloqueados por aquela suspeita, essa suspeita não foi comprovada, nenhuma análise foi feita e nenhum recurso foi permitido. Ou seja, ligou o sinal de alerta, bloqueou o beneficiário, não deu direito a esse beneficiário a contestar na data prévia, não fez uma nova análise e até agora não se sabe se essas pessoas preenchiam ou não os requisitos. Dessas mais de 2 milhões de pessoas que foram bloqueadas, pode ser que uma parcela, talvez até que a maioria ou a minoria, não se sabe, preenchia ou não os requisitos, mas não foi comprovado isso, e essas pessoas foram bloqueadas antecipadamente. E agora? Nós já estamos em 2022, o auxílio emergencial acabou em 2021 e até agora essas pessoas não têm uma resposta. O que pode ser feito? Você que perdeu alguma parcela do auxílio emergencial, pode ser por bloqueio da CGU ou por outros tipos de bloqueios e você sabe que na realidade tinha direito. Dois caminhos, e esses caminhos se ramificam em subcaminhos. Caminho 1, aguardar ações de revisão. Governo e órgãos de controle. Eu não boto muita fé nesse caminho. Por quê? O governo é bom para isso aqui, ó. Sair relatório de pessoas que receberam irregular. Isso eles propagam em toda a mídia. Agora, para pegar, analisar e pagar o retroativo para essas pessoas, muito difícil que o governo faça isso, porque eles teriam que liberar recursos para auxílio emergencial. Se fosse pagar essas pessoas mais de 2 milhões, precisaria aí de alguns bilhões para conseguir fazer esse pagamento. Então é difícil que o governo faça isso por si próprio. Então, o que a gente pode pensar diante disso? Que esse caminho aqui não é o melhor. O que você
que quer garantir esse auxílio emergencial que foi tirado de você mesmo tendo direito. Pode ser uma, duas parcelas. Ou quem foi bloqueado em 2020 não conseguiu receber em 2021 porque tinha sido bloqueado em 2020. Então, se você quebra esse bloqueio de 2020, você tem direito às parcelas de 2021. Dois caminhos, e os links estão na descrição. Como entrar com uma ação pelo Juizado Especial Federal. Você escreve o seu processo, na verdade é um formulário todo digital que você anexa os documentos, não precisa de advogado e não paga nada. Tudo digital, simples. Vai precisar que você se dedique um pouco lendo o formulário e colocando os documentos necessários, mas você tem que correr atrás disso, não tem como ninguém resolver para você. Opção 2, via DPU, os municípios que são assistidos pela Defensoria Pública da União. Quem mora nessas cidades, eu vou deixar o link na descrição para você consultar isso, pode ter assistência de um defensor público. Esses dois caminhos são para você conseguir reaver esse auxílio emergencial, porque você já viu, do ponto de vista do governo, eles não correm atrás. Do ponto de vista da mídia, eles não dão voz a essas pessoas que foram bloqueadas e esquecidas. Tem muitas pessoas que contestaram e nunca tiveram resultado das contestações. Então vocês podem sim ajuizar ações contra o governo e devem fazer isso, porque vocês tinham direito a esse auxílio, foi tirado de vocês, não foi dada uma explicação e não foi dado um direito à ampla defesa para vocês. Então vocês têm que correr atrás disso. Infelizmente, esses relatórios que vão saindo só comprovam. Milhões foram bloqueados mesmo tendo direito e nunca tiveram uma análise concreta e uma explicação clara do motivo dos bloqueios. Então, se você foi bloqueado, perdeu uma, duas, 10, quantas parcelas foram do auxílio emergencial, você tem direito de correr atrás disso. Você só precisa provar que preencheu os requisitos. Na descrição tem todos os links úteis para vocês fazerem isso, tá certo? Gostaram dessa informação? Ficou alguma dúvida? Deixa o like, faça inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.